Oi, gente. Meu nome é Gabi. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu tenho 16 anos e eu conheci Jesus faz uns três. Conhecia de verdade, assim, né? Porque antes eu já falei isso já, mas antes eu conhecia já porque eu fui ensinada desde criança, que era Jesus, Golias, o peixe da Jonas e tal. E quando eu fui crescendo, eu percebi que eu precisava ter relacionamento com esse Deus que tanto me falavam, né? Daí sim eu conheci Jesus de verdade, com uns 13 anos. E daí foi muito louco, assim, porque daí Jesus começou a fazer na minha família, nos meus amigos, e ele começou a mudar tudo. E ele realmente mudou, assim. E hoje eu posso ver o quanto eu fui edificada a partir de eu deixar de fazer. Só eu deixar de fazer, ele começou a fazer um monte de coisa e isso é muito louco. Mas eu também quero pedir, tipo, desculpas também. Porque eu não consegui programar algo muito legal, tipo, pra hoje, tipo, de muito tempo. Que eu tava tendo umas provas, assim, mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer. Ele usou até um burro, né, pra falar com as pessoas, quem dirá eu? Eu penso assim, toda vez que eu vou pregar, eu falei, Jesus, tu usou um burro, quem dirá eu, por favor? É sempre assim. Mas eu também queria começar falando um versículo em Romanos que sempre me chama muita atenção, assim, que diz assim, instrutor de insensatos, lá em Romanos 2:20. Mestre de crianças. Porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz, não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus e desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de vocês é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, tipo, o nome de Deus é blasfemado por conta do falso testemunho. E é uma coisa muito séria, assim. Então, de como. E eu não digo assim só por mim, mas de como a gente, como cristão, a gente anuncia a palavra de Deus quando isso é forte. Porque a gente diz de um Deus amoroso, mas não ama, né? A gente dá um falso testemunho com isso. Até por isso tem muitas pessoas que elas são, tipo, meu igreja. Fobia. Por quê? Porque tem muita gente que deu muito falso testemunho, né? Que falou sobre honra a Deus, mas maltratava os pais, né? Então, é muito sério esse negócio, né? De como as pessoas às vezes têm uma imagem errada da igreja por conta do falso testemunho das pessoas. Então, eu não tô falando que é uma máquina, né? Que agora você tem que fazer isso, isso, isso. Não, mas que ao falar desse Deus de amor, você conhece esse Deus de amor. Porque é muito fácil a gente falar e não conhecer. E sem o conhecimento, e sem conhecer a Deus, a gente realmente não é mudado. Então, meio que não tem efeito nenhum que a gente tá falando. É amor, 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 e não ama. Tem uma frase que diz que é muito forte pra mim, que diz assim, que a gente não gosta de ser amado por palavras, a gente gosta de ser amado por atitudes. Assim, Deus também. Deus não gosta de ser amado só por palavras, até porque, tipo, eu cantar no louvor, tudo é teu, tudo é pra tua glória, usa mim em qualquer lugar, pra onde eu irei. E é toda vez que eu vou cantar, eu fico, Jesus, o que que eu tô cantando? Tipo, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Ou tudo é pra tua glória, usa mim em qualquer lugar, uma promessa eu fiz ao Senhor que gastarei minha vida aos seus pés, umas coisas muito fortes que a gente canta, e na prática a gente não sabe nem renunciar uma refeição para jejuar. Então, é de como a gente, tipo, precisa amar Deus muito além do que a gente fala. Isso é muito forte na minha vida. Antes, eu fico assim, na minha vida, falando, Jesus, pelo amor de Deus. E aí, toda vez que eu me deparo com Romanos, eu fico assim, cara, por que me muda pra mim poder ficar falando do seu amor e ser condizente com ele. Me muda pra me falar da sua justiça e ser justa. Porque é muito fácil a gente começar a falar e tal, e as nossas atitudes mostrarem o contrário. E é muito forte esse negócio da parada, porque a gente tá no. Nós jovens, eu falo por mim, porque eu sou uma, e também adultos, e também todas as idades, na verdade. A gente é muito. Tá no meio muito mundano, assim, né? E, e realmente, não é pra ter uma segregação, né? Nós cristãos, sal do sal dá sal, gente. Tem que ser sal em um lugar que não tá temperado. Tem que ser sal pra fora mesmo. Porque cristão, quem que a gente vai evangelizar? Gente que é crente? Não, né? Mas a gente tá no meio mundano, assim. Então é muito fácil, às vezes, tipo, querer a aprovação das pessoas. É muito fácil a gente começar a entrar a ideia de jirico na cabeça. É muito fácil a gente começar a pensar como eles pensam. Então, tipo, é muito fácil, porque tá no meio. Mas é por isso que é tão importante, tipo, ter devocional,
conversar com Deus. Porque permite que a gente, né, permaneça condizente, permaneça firmes. Porque senão, realmente, só, né, pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro, mas não retinho. E eu vejo assim, de como a gente, nós jovens, a gente tá ali no meio e a gente quer a aprovação da galera. Então, você, o que eles querem que eu seja? Então, vou fazer esse negócio, vou em tal lugar, vou falar isso, vou falar aquilo. Não vou falar de Jesus, por quê? Porque eu quero ser aprovado, etc. E aí, tipo, acaba que cai num lugar onde a gente é movido por pessoas, né? E uma vez eu tava pensando, eu tava no carro, em viagem, eu sempre começo a noiar, assim, quando eu tô de viagem. Tava olhando pra fora e falei, meu, como a gente é submisso às pessoas, né? Tipo, a aprovação delas, o pensamento delas, a gente é tão refém que a gente acaba esquecendo que quem julga no final é Deus. Aí Deus tava dizendo pra mim, tipo, Gabi, quem vai estar no julgamento final não vão ser as pessoas num tribunal dizendo que se você é assim, se você é assado, sou eu. Aí eu fiquei, meu Deus, e é a pessoa que eu não me preocupo às vezes, né? É a pessoa que a gente não se preocupa em agradar, às vezes é Deus. Sendo que as pessoas a gente faz um montaréu de coisas, nem coisa que a gente consegue, a gente às vezes faz. E pra Deus a gente, tipo, ninguém tá vendo, então por que que eu vou fazer? Até por isso que, tipo, é muito louco, porque tem uma frase que o Jesus Cop diz que é assim, não, eu tava vendo um podcast com um carinha que foi entrevistado e diz assim que o momento secreto com Deus, por isso que ele diz, tipo, fecha a sua porta, entre no quarto e o pai que está em secreto te vê em secreto. Porque ali é o momento que você tem com Deus. Não é o momento que você tá no culto, louvando. Não, mas é ali no secreto. Isso é o relacionamento. Isso que é isso que a gente transborda. E eu tava até pesquisando sobre isso e dizia que às vezes a gente se preocupa mais com a nossa reputação diante dos homens do que a nossa santidade diante de Deus, né? Porque a gente, tipo, se preocupa tanto da nossa imagem, do nosso, tipo, de ser louvado, de ser aprovado, e a gente não se preocupa em ser santo diante de Deus. E é ele que julga no final, né? Então isso é muito sério. E eu sou muito confortada com isso também. Porque é muito fácil cair num lugar de aprovação. É muito fácil. E em qualquer lugar. Tem gente que busca até aprovação na própria igreja, né? Levantando, tipo, fazendo, vou me ajoelhar aqui pra achar que eu sou mais crente. Vou chorar pra mostrar que eu sou crentez. Vou falar labachúria e aí começar a... Mas, tipo, e o secreto? Tipo, é o pai que te vê em secreto, que está nos céus, entendeu? Então, essa parte, ela é muito importante. Claro, reunir com os irmãos e celebrar quem Jesus é muito importante, tanto que é bíblico. Porém, não tira e não anula o fato da importância do secreto. Tanto que Jesus frisa isso, né? Em Mateus 7, ele diz assim, 7, 8. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o seu filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então, tipo, aí no último, assim, façam tudo, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei dos profetas. Então ele diz assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam para vocês. Então, são muito... E para mim, o primordial fala assim, pois esta é a lei dos profetas. Então, se eu faço aos outros o que eu gostaria que fizessem comigo, isso é amar os outros acima de mim. Porque daí eu penso, tá, eu gostaria que alguém lavasse uma louça por mim, tá, então eu lavo a louça pelo outro. Tá, eu gostaria de ser servida? Então tá bom, então eu vou servir. Tá, eu gostaria de ser elogiada? Então tá, eu vou elogiar. Tá, eu gostaria de ser amada? Tá, então eu vou amar. Então é colocar os outros acima de mim e do que eu gostaria de receber. E a gente não gosta, tipo, quem que quer receber o pior? Ninguém quer. Aí fala assim, entre macarrão e salada. Macarrão. Aí tu nunca vai desejar salada. Aí a gente dá salada pra quem? Pro irmãozinho do lado. A sobra, a gente dá pro irmãozinho do lado. Tudo que é ruim, a gente dá pro irmãozinho do lado. Fica bom. E eu acho o mais legal de tudo é que o evangelho é, tipo, cristocêntrico. Não tem nada a ver com a gente. Quando Jesus diz pra amar a Deus, é, tipo, amá-lo acima da gente. Amar os outros é amá-lo acima da gente. Então, no caso, isso vai contra tudo que o mundo prega, né? Que é, tipo, você é suficiente. Você precisa fazer isso tal. Você tal, tal, tal. É você, 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 você. Daí a gente fica nesse... Tá, e agora? Então, é bem...
É importante a gente lembrar, né, disso. Eu tava lendo um livro que eu fui bem confrontada, que é Anseio pelo Retorno, eu acho. Ele tava falando sobre Maranata, né? E ela falava, tipo, de como a gente diz amar, mas a gente não ama. Por exemplo, uma noiva que espera um noivo. Pensa que foi pra guerra, ela tá esperando. Imagina o coração dessa mulher. Tipo assim, ela esperando o noivo aqui. Imagina, deve ser palpitando e muito ansiosa. Tipo, cadê? Quando ele vem? E eu não tô colocando nisso, tipo, aí numa coisa pejorativa, que a gente tem que estar ansioso de realmente a ansiedade, calvície, descabelar. Não, não precisa ser assim, mas é uma ansiedade de amar, entendeu? De quando a gente ama, a gente anseia. E eu fui muito confrontada porque eu falei, cara, será que eu amo? Será que eu amo? Ou eu fiquei, eu, tipo, faço as coisas como eu fui ensinada, sabe? Será que eu amo? Ou eu só me acostumei? Será que eu amo? Ou eu só conheci fatos? Será que eu amo ou eu só vou pra igreja? Porque é uma diferença muito grande. Tipo assim, quem ama anseia, quem ama faz a diferença, quem ama busca, não só frequenta. E é muito nítido, assim, a diferença de se acostumar com as coisas e realmente amar, né? Eu fui muito confrontada porque eu fiquei, meu Jesus, me ajuda. Tipo, me ajuda a chamar, porque eu acho que não. Acho que muitas vezes a gente se acostuma com o que a gente sabe, fica no lugar que a gente quer e segue a vida no conforto. E é muito engraçado que no conforto a gente não cresce. Em nenhuma área da nossa vida. Nenhuma. Se a gente ficar no conforto, por exemplo, vou estudar só isso daqui, porque é só o que eu consigo. A gente nunca vai, sei lá, ser melhor no que a gente quer estudar. A gente nunca vai tirar notas melhores do que a gente tira. Ou no trabalho, se a gente não fazer uma coisa inovadora ou dar mais da gente, talvez a gente nunca seja promovido. Ou, por exemplo, em Jesus, a gente nunca sair do lugar que a gente está, talvez a gente nunca conheça os segredos que ele quer mostrar. Então, o conforto sempre nos tira de muita coisa. O conforto, ele, na verdade, ele é horrível. A gente acha que é bom, mas ele é horrível. E esse é o pior. Até por isso que, tipo, Jesus diz que ele quer vomitar os mortos, os mornos. Por quê? Porque realmente o medíocre é horrível, o confortável é ruim. É pior do que gente que tá totalmente, tipo, pra lá, tipo, sabe? Pra lá, totalmente doidinha. Pior são os mornos. Por quê? Porque não saem do lugar. E é muito louco. Isso até pensar, tipo, por exemplo, quando Pedro ele pegou, ele foi andar sobre as águas, né? E ele deu passos de fé, ele foi, meu Deus, e ele caiu. E a gente acha, meu Deus, Pedro, você caiu. Gente, Pedro andou sobre as águas. Não, se fosse Pedro, eu ia mostrar o pé pra todo mundo. Falar assim, tu andou, né? Caí, mas pelo menos andei. O problema não era Pedro, o problema eram os 11 que ficaram no barco. Entendeu? Tipo, a gente acha que o problema é Pedro que caiu, não. O problema é que os outros ficaram no barco e nem tentaram. Ficaram na zona de conforto. A gente acha que é o erro do Pedro, mas tinha 11 erros no barco. Então, tipo, a gente acha que. Ai, Pedro, não, gente, não julga Pedro, vamos julgar aqueles 11. A gente fica julgando Pedro, mas não teria coragem, às vezes, de falar, ei, Jesus, então me manda até aí. Eu tremeria na base, tá? Falando disso. No meio de uma tempestade, andar sobre as águas. Realmente, Pedro foi muito corajoso. E, e aí, tipo, e é engraçado também que a gente precisa renunciar, né? Porque um relacionamento custa muita coisa. Porque quando a gente ama, a gente coloca como prioridade. E colocar como prioridade muitas vezes é tipo, essa é a minha vontade, mas pela pessoa eu vou fazer outra. Pensa uns pais. Os pais, eles dão tudo pros filhos. Muitas vezes até o que não tem. Meu, quantas histórias eu ouvi de gente, tipo, que não tinha o pai que não tinha o que comer, mas deu pros filhos e ficou sem. Isso é uma prova, cara, isso é realmente prova de amor. Ou, por exemplo, o próprio Deus, né? Que deu seu filho. Então, amar custa muita coisa. É só quando a gente vê. Por isso que muitas pessoas falam, tipo, amar dói. Não, eu não quero amar porque amar custa muito. Ai, amar. Realmente, amar dói muito. Por quê? Porque a gente coloca as pessoas como prioridade. A gente quer dar tudo pra pessoa, tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Então, amar é muito intenso. Então, custa alguma coisa. Sempre custa algo. E, assim, pra Deus também. Tipo, pra estar mais próximo de Deus, menos coisa de mim.
É uma lógica, assim, mais dele, menos de mim, e vai seguindo. É por isso que é tão dolorido, e pessoas gostam de ser tão confortáveis, porque dói. Mas não é só porque dói que não seja bom, sabe? E é uma coisa que a gente cai muito, né? De tipo, tá, vou perder tanta coisa. Aí a gente tem que lembrar, meu, a gente vai ganhar tanta coisa. E eu me coloco nesse lugar também, de quantas vezes eu não quis sacrificar, porque eu falei, meu, eu vou ter que abrir mão do que eu quero muito, que eu gosto muito dos meus planos, das minhas vontades. E ficava tipo, não, não quero, não quero. E quantas vezes eu quebrei a cara por causa disso, né? Fica a dica que é sempre ruim, sempre péssimo. A gente sempre quebra a cara, a gente sempre acontece coisa que a gente não gostaria de acontecesse. E no final a gente descobre que Deus sabe das coisas. Mas é engraçado que tá na Bíblia, né? Eles, né, que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E a gente às vezes desconfia que a nossa seja melhor. Acho que o ser humano às vezes ele é meio burro, mas é triste. Às vezes a gente precisa quebrar a cara pra descobrir que realmente as coisas são verdadeiras e, enfim. Às vezes a gente precisa desses momentos pra acordar. Mas não passe por isso, né? Se você viu, ó, usa o testemunho das pessoas que estão ao seu redor. Sábio é aquele que olha pro erro do amiguinho e não repete. Não precisa errar pra conhecer. Não precisa fumar maconha pra saber que é errado. Não precisa cometer homicídio pra saber que você vai preso. Então, tipo, olhar pelo erro do amiguinho e não fazer mais. E unidade também, uma coisa que Deus fala bastante comigo, é que, tipo, eu não sei como é pra vocês, mas principalmente unidade na igreja. Às vezes não tem como cobrar, às vezes unidade de fora, e às vezes tem gente que de fora que é mais unida que gente de dentro, né? Mas não tem às vezes cobrar unidade de fora, porque eles não conhecem muito real, tipo, meu, tem que me colocar no lugar de servir o outro, de amar o outro. Então eles não sabem muito bem o que é isso, então não tem como cobrar. Mas gente de dentro tem como cobrar, sim. Tem como cobrar ser unido, tem como cobrar a fofocaiada que é falada, tem como cobrar as coisas que falam mal, tem como cobrar, porque tá tudo errado, né? Então, tipo assim, eu vejo que pessoas na própria igreja ficam julgando umas às outras, né? No ponto de falar mal, fofocaiada, é, ou, por exemplo, não amar o suficiente, não ser empático, e de como isso é prejudicial. Porque Jesus vem buscar uma noiva, não só uma célula. Não só um membro, não só 5 membros, não só 10 membros, mas uma igreja toda unida. E eu fico pensando assim, teve uma frase também que me marcou bastante, é que se o Espírito Santo, que é santo, ele decidiu ser um com a gente, por que que a gente não quer ser um com o nosso irmão? Porque ele é impuro? Porque ele é chato? Porque ele é gótico? Porque ele é muito tagalé, muito falador, fala, falador, muito chato, muito. Gente, mas o próprio Espírito Santo, que é santo, decidiu ser um. Quem sou eu pra falar não quero? Sabe? Quem sou eu pra olhar e falar, meu, essa pessoa ela é muito diferente. Mas que bom que ela é diferente. Mostra que ela não é que nem você. E o diferente nos mostra algo novo. Talvez a gente, cara, é muito engraçado quando a gente anda com as mesmas pessoas sempre, a gente tem uma visão. Agora a gente vai falar com outra pessoa, a gente tem outra visão. E você vai ter outra visão. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, e glória a Deus por isso. Todas mostram uma parte de Jesus, uma parte de quem ele é, conhece uma parte diferente de que você não conhece. Então, quando você rejeita o seu amiguinho, você está rejeitando, às vezes, uma faceta de Cristo que você não conhece. Algo de Cristo que você não conhece. Porque o diferente nos revela algo novo. É que pensa, um sorvete, a gente compra um sorvete o mesmo sabor toda vez, toda vez, toda vez, toda vez. E a gente critica quem compra outro sabor. Aí, quando a gente prova outro sabor, a gente descobre, meu, que legal, entendeu? Maneiro. Então, isso, Gabi, não, muito estranho, não quero, acho chato. Mas sabia que ele fez tal coisa no fim de semana? Tu não sabia, né? Sabia que ele é assim, assim, assado com a mãe dele? Não sabia, né? Mas, se tu tá questionando se o fulano é santo, tu questiona se tu também é? Assim, ninguém é. E a igreja, a gente é um lugar de gente imperfeita que tá buscando um Deus perfeito para aperfeiçoar. Então, todo mundo lá tá na mesma busca. E se tu olha pro teu amiguinho e fala, precisa de coisas para ser mudadas? Amém! E precisa. Então, se comprometa com esse amiguinho para estar ajudando ele. Às vezes a gente acha que falar mal ajuda alguma coisa, né? Não ajuda nada. Não ajuda nada, tá? É que nem olhar para uma mesa cheia de farelinho assim e falar, meu, gente, tá com farelo, que nojo. Mas não ajuntar. Quando a gente olha para alguém que é fofoqueiro e não fala, ei, você sabia o que fofoca é pecado? Sabe por quê? Porque a gente
a gente fala mal de alguém que é filho de Deus também, e acaba gerando uma imagem errada, imagem do mal. Quando a gente explica, a gente tá ajudando essa pessoa a melhorar. Quando a gente fala pra alguém que não tem nada a ver com isso, a situação continua a mesma. Essa pessoa não vai mudar nada, e ainda tu vai ficar mais com raiva ainda, porque daí tu vai ficar tipo, meu, essa pessoa não muda, mas tu não faz nada pra ajudar. Então, se coloque no lugar de se comprometer com o outro. Até porque a gente é irmão, né? Então, a gente acha, tipo, que irmão em Cristo é menos que irmão normal. Não, tipo, meu, se a Bíblia diz irmão, é porque é a intensidade de um irmão. Então, vamos se comprometer. Que se fosse minha irmã, por exemplo, tivesse fazendo uma coisa errada, o pau ia atorar. Eu ia falar, que coisa feia, Beatriz. Que coisa feia. Eu ia falar. Então, falem, cuidem. E é claro, amor sem verdade é crueldade, né? A gente precisa entender que, tipo, se a gente ama, a gente fala a verdade. Porque não tem como a gente amar alguém e deixar ela permanecer no ano. Ah, essa pessoa tem esse defeito e eu não vou falar pra ela, mas eu amo ela. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, faz alguma coisa. Então, amor sem verdade é crueldade. A gente deixa a pessoa permanecer no erro, a gente deixa essa pessoa permanecer na sujeira, a gente deixa essa pessoa permanecer errando, só porque a gente não tem coragem de falar com ela. E é claro também que não é pra ficar, né, apontando o dedo na cara e falar, você é um errado, você é um. Não, não, né? É pra ajudar. Ajudar, você se compromete, ajuda, fala que tá ali, parari, pararó. Não deixa de falar a verdade também, mas também não fica, né? Você vai pro inferno. Acho que esse não é um jeito muito saudável de ajudar alguém. E, e pensando nessa parada de unidade, é muito importante, né? A gente tá buscando Jesus todo mundo junto. Porque um fósforo. Eu sempre penso assim na igreja, porque é muito real. Um fósforo juntos, eles demoram menos pra apagar. Eles ficam queimando juntos. Então, se um tá queimando, o outro queima também, mesmo não estando no começo queimando. E todo mundo queima junto, um fósforo queima o outro, quando vai ver, tipo, todo mundo tá junto queimando. Então, é muito mais fácil todo mundo tá junto queimando. Agora, quando tem só um, é rapidinho. É, queimou, beleza? Então, sempre um ajuda o outro a tá buscando mais Jesus. E como é muito legal provar de um avivamento com todo mundo. E basicamente isso que eu tinha pra falar de amor, sacrifício e unidade. É isso.